Tem três coisas, só três coisas que fazem surgir o câncer. Nos últimos 2 anos, antes de começar o câncer, você pode me contar o que aconteceu forte emocionalmente na sua vida? Eu sofri um assalto, levei um tiro. Eu me divorciei. Conte pra gente o que o Dr. Lair tem feito em sua vida. Fazendo uso do açafrão da terra, fazendo uso diário da água com limão, e eu já consegui perder 20 quilos. Grave um áudio ou vídeo e mande pelo WhatsApp. Vamos lá, todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Tô no... O melhor que está tendo. De onde surge o câncer? Tem três coisas, só três coisas que fazem surgir o câncer. Todo paciente com câncer está desnutrido. Ele pode estar se alimentando bem. Alimentação é uma coisa, nutrição é outra. Se eu como McDonald's com um hambúrguer com fritas e Coca-Cola, eu estou alimentado, eu não estou nutrido. Nutrição é quando os nutrientes necessários chegam à célula na proporção certa. Todo caso de câncer é um caso de desnutrição. Só desnutrição causa o câncer? Não, não é só desnutrição. É necessário, porém não suficiente. Guarda isso. Desnutrição no câncer, para ocorrer o câncer, é necessário, porém não suficiente. Eu preciso de outros fatores, porque o câncer ele é multifatorial. Por isso que o tratamento tem que ser multifatorial. Você não trata câncer com uma coisa só. O câncer é multifatorial. Consequentemente, o tratamento é multifatorial. Você pode ver que tem processo de intoxicação junto. Ou por metal pesado, ou o organismo está em acidose, ou você tem pesticida, você tem alguma coisa que não pertence ao corpo. O que é uma toxina? É uma coisa que não devia estar lá. É uma coisa que entrou no seu corpo que não deveria de entrar. Toda vez que entra algo no seu corpo que não deveria de estar lá, você está num processo de toxicidade. Existe um terceiro componente importante, que é o chamado conflito emocional. O paciente chegou no seu consultório com câncer, você fala assim, nos últimos 2 anos, antes de começar o câncer, você pode me contar o que aconteceu forte emocionalmente na sua vida? Eu sofri um assalto. Levei um tiro. Eu me divorciei. Minha mãe morreu. Perdi um filho. Sempre você vai encontrar um conflito que desencadeou o processo. O que é mais forte? Vai variar. Aí começa a variar. Tem casos que o conflito é maior que tudo. Se você tira o conflito, o câncer some. Então você vai ver casos onde você tratou o conflito, o câncer some. Tá? Tem casos de desnutrição, a vitamina D3 está 5. Está 5. O ideal é ela estar 50, a 80. Na hora que você sobe a vitamina D, o câncer vai embora. Vitamina D cura câncer. Cura câncer num caso de deficiência grave de vitamina D. Não é que todo câncer vai ser curado com vitamina D. Isso é que o reducionista não entende. Ele quer achar uma coisa mágica que ele sai aplicando em todo mundo, sem o raciocínio por trás. Então agora o paciente chegou no seu consultório, você fala assim, está com câncer? Ou ele tem desnutrição, ou ele tem intoxicação, ou ele tem conflito emocional, ou ele tem conjunto de 2 ou os 3. Tem gente que tem os 3, tem gente que tem só 2. Mas um só não causa câncer. Então você tem que procurar 2 ou 3. A maioria tem os 3. Já vinha aqui o problema, de repente surgiu esse aqui. E às vezes é inconsciente, você nem sabe que tem um conflito. Os conflitos que realmente te prejudicam, você não está consciente deles. Se eu estiver te dando arsênico todo dia, e você não sabe que você está tomando arsênico, você vai morrer do mesmo jeito, sem saber que está tomando arsênico. Só porque você não sabe, não significa que não está te prejudicando. Aliás, o que te prejudica mais é o que está no subconsciente, de que você não está a par. Você vai lá, cutuca, tira aquilo, pronto. Câncer aqui aparecer daqui 10 anos, deixa de existir. As árvores da floresta amazônica, todas, eu não preciso convidar os macacos para mudar de lá. Macaco só fica onde tem galho.
O macaco pula o dia inteiro de galho em galho. Se não tiver galho, ele vai embora. Então, se eu quiser que os macacos da floresta amazônica vão embora, eu corto as árvores da floresta amazônica. Os macacos vão embora. Eu não preciso convidar animal de deserto para mudar para lá. No momento que virar deserto, os animais de deserto vão chegar. A mesma coisa acontece aqui, no corpo. Se eu tiver um ambiente chamado ambiente biológico tumoral, eu desenvolvo câncer. Agora, se eu mudar o território biológico, o câncer vai embora. O câncer não fica num órgão, num organismo saudável. Então, o que eu tenho que cuidar? Tenho que cuidar da biologia da pessoa. Então, primeiro eu vou ver o seguinte, o que causou o câncer? Só tem 3 coisas que causam câncer, só 3. Ou sozinhas ou combinadas. Primeiro, um conflito emocional. Você vai ver que a mulher se divorciou do marido que ela achava que vivia a vida inteira e 2 anos depois ela apresenta com câncer de mama. Isso é muito comum. Eu vejo isso com muita frequência. Tem sempre um conflito. O pai morreu, o filho morreu, a mulher tem um câncer de ovário 2 anos depois, ou um câncer de mama. E assim por diante. O filho morreu, o pai tem um câncer de testículo. Então, sempre existe, nos últimos 2 anos, antes do câncer aparecer, existe um conflito emocional. Se o conflito predomina, eu tenho que tratar o conflito emocional, não adianta ficar dando remédio. Bom, qual a outra causa de câncer? É a desnutrição. Todo paciente com câncer é um paciente desnutrido. Ele tem uma desnutrição. Então eu tenho que cuidar dessa nutrição dele. Então eu tenho que cuidar da parte mental dele, psicológica, eu tenho que cuidar da parte nutricional dele e a terceira causa é toxinas, venenos. Então o paciente geralmente está intoxicado, está desnutrido e está emocionalmente com conflito. Então ou é a combinação desses 3 ou um deles predominando. Então como é que eu trato? Eu vou cuidar da parte mental, eu vou cuidar da parte nutricional. Por exemplo, uma pessoa que tem uma alergia alimentar. Essa alergia alimentar contribui na predisposição de aparecer o câncer. Não adianta eu tratar o câncer e não cuidar dessa alergia alimentar que ele tem. Descobrir qual alimento que faz mal para eles. Vamos supor que o alimento seja glúten. Vamos supor que o alimento seja leite. Então eu vou ter que tirar o glúten, eu vou ter que tirar o leite, eu vou ter que tirar os 2. Se eu continuar dando glúten e leite, não adianta. A célula cancerígena, ela se alimenta de 2 coisas, só 2 coisas. Ou ela ingere glicose, ou ela ingere glutamina. A glutamina é mais para os cânceres de origem hematopoéticas, linfomas, leucemias. Para quem está nos assistindo e não sabe o que é glutamina, por exemplo, a gente pode dar alguns exemplos? Tá, a glutamina é um aminoácido, tá? Que vai formar o GABA no cérebro. Então a glutamina protege a parte do intestino. Só que pessoas com câncer nós devemos evitar dar para ela glutamina, principalmente se ela tem um câncer hematopoético, se ela tem um linfoma, uma leucemia, um mieloma múltiplo. Então esses nós não podemos dar glutamina em hipótese alguma. Mas o que me interessa aqui mais é o açúcar, é a glicose. A célula cancerígena, e foi o Otto Warburg que ganhou o prêmio Nobel em 1931 por causa disso, a célula cancerígena, ela se alimenta predominantemente de açúcar. E ela prejudica, você já deve ter visto paciente caquético, morrendo, moribundo, em carne e osso, em pele e osso, e o tumor está crescendo. O tumor cresce e o paciente está definhando. Por quê? Ele está pegando toda a glicose que tem. Então, se eu pegar um paciente com câncer e tirar dele a glicose, tirar dele o carboidrato, o tumor encolhe. Mas qual a conduta hoje? Vai no médico, o médico fala, você vai fazer quimioterapia. Doutor, e a alimentação? Fica à vontade. Se fosse você, tomava até sorvete. Pode, vai lá no shopping, toma sorvete, aproveita. Quer dizer, se eu agora estou fazendo quimioterapia, que já não tem uma eficácia muito boa, a eficácia é pífia, eu posso discutir isso depois com vocês. E eu ainda vou para o shopping tomar sorvete, que é açúcar puro, então eu tô alimentando diariamente o meu câncer se eu estou tomando sorvete diariamente. Agora, se eu arrumo uma dieta chamada cetogênica, onde o carboidrato é quase 0, o meu câncer regride. Qual a nota que você dá de 1 a 10? Bom dia! Meu nome é Alexandro, sou aqui de Vila Velha, Espírito Santo,
E Dr. Laí Ribeiro é o melhor que tá tendo, hein? Eu estava com 126 quilos, muitas dores nas articulações, né? E fora o excesso de peso, né? Principalmente a minha perna direita estava muito inchada, né? Deu erisipela, eu tive problema, eu pensei que eu ia até perder essa perna, né? De tanta inchação. E aí comecei a assistir os vídeos do Dr. Laí Ribeiro. E aí já fiz uma mudança totalmente radical na minha vida, né? Cortei o açúcar, cortei o refrigerante, né? Passei a incluir atividade física 4 vezes na semana, né? E mudei totalmente a minha alimentação, passei a comer, né? De uma forma mais saudável, fiz uma reeducação alimentar, incluí legumes, verduras, frutas que são termogênicas, que ajudam a acelerar o metabolismo, fazendo uso do açafrão da terra, fazendo uso diário da água com limão, e eu já consegui perder 20 quilos em 2 meses. Eu estou muito feliz e eu só tenho que agradecer. E olha, Dr. Laí Ribeiro é o melhor que está tendo. Eu espero que você ajude a divulgar isso aí. Passa isso para os amigos. Um presente, mandar esse link. Para receber áudios incríveis do Dr. Laí Ribeiro, mande um WhatsApp para 35 9946 8762 com a palavra eu quero. E receba conteúdo gratuitamente de um doutor que, sem dúvidas, é o melhor que tá tendo.